Oi, gente. A Polícia Federal está apurando se o jogador de futebol Rivaldo e a irmã do Neymar estariam envolvidos em financiamento dos atos golpistas. E esse caso me dá a oportunidade de refletir sobre o fenômeno, o conceito, do transformismo. Foi analisado pelo marxista Antônio Gramsci. E ele é relevante para esse caso. Eu, inclusive, aprofundo esse conceito no meu curso sobre Gramsci, porque trata de pessoas de origem da classe trabalhadora, né? E a maioria dos jogadores de futebol e famílias de jogadores de futebol são pessoas de origem da classe trabalhadora, mas que passam a defender os interesses da classe dominante, né? Que chegam a embarcar até mesmo potencialmente em aspirações golpistas. É claro que isso tudo precisa ser investigado pela Polícia Federal, né? E nós vamos analisar como é que funciona esse processo do transformismo em que os valores da classe dominante vão sendo gradualmente absorvidos por pessoas da classe trabalhadora que acabam se deslocando, né, por sucesso profissional, por enriquecimento, e acabam com isso abandonando a defesa das suas origens, se é que um dia defenderam, porque nem todo mundo que tem a origem da classe trabalhadora tem consciência de classe trabalhadora, né? Aliás, a fragilidade da consciência de classe trabalhadora é um dos fatores que facilita o transformismo, que facilita que alguém se transforme, né, o passo além de defender os interesses de uma outra classe. Pois bem, a Polícia Federal avalia, né, apura se o Rivaldo e a irmã do Neymar ajudaram a financiar os atos golpistas. E a parte relevante da reportagem é essa aqui, ó. 2 dos suspeitos são figuras conhecidas: Rivaldo, ex-jogador da Seleção Brasileira de Futebol, e Rafaela Santos, irmã do atacante Neymar. No mês passado, os investigadores responsáveis pela Operação Lesa Pátria ouviram um dos integrantes das tais milícias digitais e ele contou que conviveu por algum tempo com Salomão Vieira após os ataques, né? Na ocasião, o cantor teria lhe confidenciado a identidade de alguns dos doadores. Rivaldo, segundo Vieira, teria colaborado com 50 mil reais. Em princípio, o jogador não cometeu crime algum, porque a doação, até que se prove o contrário, não foi feita com o objetivo de financiar a invasão e depredação dos prédios. Rivaldo foi um dos muitos atletas que se engajaram na campanha de Jair Bolsonaro. Uma coisa, como eu disse, comum, não é? A categoria dos jogadores de futebol são predominantemente conservadores e a maioria deles fez campanha pro Bolsonaro, né? Não todos, Raí, tiveram exceções, né? Raí, por exemplo, foi contra, o Paulinho foi contra, mas enfim. Hoje tive uma sensação de tristeza, um pouco parecida com a final da Copa de 98, quando perdi 3-0 para a França. Lamentou na rede social com a derrota do Bolsonaro. Na sequência, que cultivava a esperança de o desfecho do processo eleitoral ainda poderia ser outra, ele disse, e essa parte aqui é que mostra um pensamento que pode ser interpretado como golpista. A luta continua e não vamos parar, pois muita coisa ainda vai acontecer até dia 31/12/2022. Ora, a eleição já tinha acontecido. Bolsonaro já tinha sido derrotado. Do que ele está falando? E a irmã do Neymar também disse claramente que era bolsonarista e tal, mas nunca deixou claro, com todas as letras, que apoiaria o golpismo. Como eu disse, isso tem que ser investigado. E por isso que o fenômeno do transformismo, né, e esse conceito gramsciano, ele é importante para a circunstância em que nós vivemos. Porque muitas vezes as pessoas querem definir associações e perspectivas com a origem de classe. E sem dúvida a origem de classe é relevante, é importante. Óbvio que é. Mas a origem de classe não é destino. A origem de classe não determina de forma definitiva a perspectiva ideológica dos indivíduos. E se o indivíduo não tem ou não vem de um espaço em que foi estimulada a consciência de classe dessa pessoa, é muito fácil que ela, uma vez ascendendo economicamente, comece a não mais se reconhecer na sua classe de origem. E esse fenômeno é muito comum entre jogadores de futebol. Os jogadores de futebol, em sua esmagadora maioria, num país tão desigual quanto o Brasil, né, eles vêm das classes populares, da classe trabalhadora. Essa é a origem
da maioria dos jogadores de futebol. Mas muitos deles, quando eles ascendem economicamente, quando eles ficam ricos e poderosos, eles começam a andar com empresários, com pessoas extremamente ricas, em ambientes extremamente ricos. E aí o que é que vai acontecendo gradualmente? Os valores daquele ambiente vão penetrando gradualmente nesses jogadores. E se eles forem pessoas que não tenham valores sólidos, se eles não tenham valores bem solidificados, essa penetração e essa absorção deles para defender os interesses da classe dominante acontece de forma ainda mais veloz, ainda mais rápida. Não é? Eles são cooptados para serem engrossarem as fileiras da classe dominante. Não é? E muitas vezes são utilizados como instrumentos de propaganda desses valores. A gente sabe que no Brasil parte é cooptada pela teologia da prosperidade, por um segmento ali evangélico e de neopentecostal que usa do enriquecimento como uma forma de defender também os interesses dos capitalistas, uma defesa da ideologia liberal. E aí essas pessoas ficam convencidas, não é, fundamentalmente, que o Estado tem que existir para favorecer os ricos, para favorecer os mais poderosos. Quando você fala, não, olha, o Estado é importante para garantir serviços de saúde públicos, para que atendam a todos os brasileiros e que possam atender aqueles que não podem pagar por um plano ou por um hospital particular. A ideologia da classe dominante vai vir para desconstruir isso, para dizer, não, tem que todo mundo ter condições de pagar plano privado, não é? E se você aponta para a realidade que isso não vai acontecer em uma sociedade tão desigual quanto a brasileira, isso pouco importa, porque a força da ideologia é maior. Ele pensa que se ele conseguiu, outros todos podem conseguir. E aí, a ideologia que vem lá dos Estados Unidos, self-made man, o homem que conseguiu se construir sozinho, acaba, e uma lógica profundamente individualista, acaba se disseminando, não é? E acaba sendo o elemento central dessas pessoas. E mais, eles acabam influenciando milhões e milhões de seus seguidores. Nunca é demais lembrar que jogadores de futebol e essas figuras públicas, eles são uma forma de influenciadores. E o que é que eles fazem ao passarem a defender uma figura como o Bolsonaro, que defende a diminuição, que passou a defender, né, junto com Paulo Guedes, a diminuição das atribuições do Estado? O que é que acontece com essa defesa ideológica? Eles passam a defender o Estado para defender os seus próprios interesses, não é? Então eles querem menos tributação sobre os super ricos e eles passam a defender menos Estado para os mais pobres. É por isso, gente, que fortalecer a consciência de classe, a consciência da classe trabalhadora de lutar não apenas por direitos sociais, não apenas por um Estado mais democrático, mas pela expansão do seu poder nos espaços de trabalho, não é? É fundamental para a emancipação da classe trabalhadora, não é? Porque a gente vê exemplos como o do Rivaldo e da irmã do Neymar e de outros tantos jogadores de futebol que embarcam na defesa daqueles que dão suporte à classe dominante. Eu sou André Teixeira Jacobino, canal Nova Máquina do Tempo. E se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha. Quem sabe vira membro, apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração. E a falar em curso, no meu curso sobre Gramsci, eu aprofundo a discussão acerca do transformismo, né? Um abração, gente. Tchau, tchau.